Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Fernando Lopes, advogado e programador especializado em finanças descentralizadas, e hoje eu quero conversar com vocês sobre essa matéria que saiu no UOL, dizendo que o Compound, um dos maiores serviços DeFi, tem site invadido por hackers. Bem, nós temos muitas coisas a aprender, acredite. Fique até o final que você vai saber muito sobre DeFi a partir dessa simples matéria. Por quê, Fernando? Bem, se você for usuário que não conhece finanças descentralizadas e que se depara com uma manchete como essa, não estou querendo dizer que essa manchete ela seja falsa, mas, a bem da verdade, ela não diz tudo o que precisaria dizer. Caso vocês me entendam, mas vocês vão me entender mais para o final. Bem, o que ele pensa? Ele pensa assim, bem, mas o mercado de finanças descentralizadas não está baseado em redes como a rede Ethereum, que utilizam, por exemplo, a blockchain, ou seja, não seriam passíveis de sofrerem ataques de hacker, uma vez que supostamente seriam mercados que funcionariam baseados em smart contracts. Então veja, isso assusta a população, porque você lê algo dessa forma, você pensa assim, bem, entre investir, aqui eu vou entrar no site, né, do Compound, inclusive provavelmente é o site hackeado. Na verdade já tinha, acho que eu acredito que eu até gravei um vídeo alertando que é muito comum que protocolos de finanças descentralizadas tenham interfaces clonadas e eles utilizam domínios muito parecidos com o original para confundir. O Compound sempre foi vítima disso há pelo menos uns 3 anos. Eu acredito que eu até gravei um vídeo alertando sobre um determinado site, tá? Bem, mas qual que é o problema dessa matéria e o problema dos sites? É algo que eu já venho falando, caso você acompanhe nosso canal há mais tempo, que é o problema de você acessar o mercado de finanças descentralizadas por meio de sites. Então essa matéria ela não está errada, porque de fato o site do Compound foi hackeado. O problema é que o mercado DeFi, contrariamente ao que acontece, por exemplo, com o Banco do Brasil, né, ou com qualquer outra instituição financeira, ele não depende do front, ou seja, o usuário não depende de ter que acessar o front para poder fazer operações que estão relacionadas ao back, né, ao back-end, que é aos servidores e aos bancos de dados. Por quê? Porque o mercado DeFi, isso é muito importante, porque isso a gente pode dizer assim que é o coração, o cerne para você entender, começar a entender por que não tem DeFi centralizado, por que bancos, instituições centralizadas não realizam DeFi, ao menos no modo de atuação atual. Então, ou seja, é muito importante nós entendermos bem essas diferenças. Então vamos ir com calma, tá? Então aqui nós temos um site da mesma forma que nós temos um site do Banco do Brasil. Inclusive falei isso no vídeo, num outro vídeo já anterior, tá? E já expliquei inclusive as diferenças, mas vamos retomar aqui. O que acontece é que o usuário é obrigado a acessar esse site porque ele não consegue acessar diretamente os servidores onde nós temos as regras de negócio. E no banco de dados onde eu tenho as informações armazenadas referentes, por exemplo, aos correntistas. Eu não tenho como acessar o Banco do Brasil indo direto, a não ser que eu seja um hacker, certo? Com o Compound, as coisas acontecem de forma diferente. A regra, deixa eu quero que vocês entendam bem o que eu quero dizer. Eu tenho certeza que todos os vídeos no YouTube que vocês vão tem falando ali que ensina DeFi, ele fala para você entrar em um site como Compound, ou vamos pegar aqui o site como a uniswap.org, e para você, por exemplo, instalar algo como uma carteira MetaMask que eu tenho aqui, por exemplo, instalada, e eles ensinam como que você pode então acessar o mercado DeFi por meio desses sites. Então, por exemplo, quero comprar um token, eu vou selecionar um token, preciso estar conectado com a carteira MetaMask, vou digitar um determinado valor, automaticamente eu já vou ter um valor equivalente e posso efetuar a compra, tudo por meio de sites. Agora deixa eu contar uma novidade para você. Os investidores
do mercado DeFi, não estou nem dizendo as baleias, mas os investidores, pessoas que de fato se dedicam profissionalmente a esse mercado, elas não utilizam esse tipo de site, tá? Bem, não tem outras palavras, não dá para medir palavras. Quem usa esse tipo de site são efetivamente as sardinhas, a bem da verdade. Por quê? Porque esse mercado, o mercado das finanças descentralizadas, ele é criado para funcionar de forma totalmente automatizada por meio de smart contracts. Os smart contracts, eles fazem o papel similar ao que os servidores do Banco do Brasil realizam, só que de uma forma muito diferente, uma forma descentralizada. Primeiro que eles estão numa outra rede. Segundo que eles são programados para executar as suas instruções uma vez preenchidas determinadas condições. Quanto maior a rede, como a rede Ethereum, mais seguro é que aquele código será de fato executado. Isso é uma propriedade dos smart contracts, que foram criados para realizar transações irreversíveis. Nós já falamos que isso acontece já no âmbito do Bitcoin, que também tem uma linguagem para smart contracts, mas isso é objeto de um outro vídeo. Então veja quanto conteúdo que você tem no nosso canal. Então, ou seja, os operadores efetivamente eles não utilizam esse site aqui. Por quê? Porque eles conseguem acessar diretamente os nós da rede. E aqui vou trazer um desenho que nós temos utilizado. Espero que abra. Vamos ver aqui. Ou ele vai utilizar se comunicar com um dos nós da rede, ou então ele vai rodar um nó próprio na rede, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo. Você pode imaginar que o Compound, os smart contracts do Compound estão em uma rede como essa, uma rede distribuída. Quando você acessa o front, no caso você vai acessar o front, como eu estou indo aqui para o computador, existe ali um front. Esse front, de alguma forma, do Compound, ele vai se comunicar com algum desses nós aqui, ou seja, com algum dos smart contracts, nós já vamos falar, para fazer as operações típicas de empréstimo que são realizadas no Compound. Só que o que acontece? Contrariamente do que aconteceria no caso do Banco do Brasil, que eu tenho até o slide aqui, ó, esse acesso ao servidor ele não é proibido no caso do DeFi. No caso do DeFi ele é incentivado, certo? Por quê? Porque a rede ela tem o escopo de ser descentralizada, permitindo que os usuários possam interagir sem intermediários. O único intermediário que existe efetivamente é o nó da rede, onde eu vou ter efetivamente o smart contract. Então, ou seja, em vez de eu ter que, por exemplo, no caso do Compound, em vez de eu ter que acessar esse site, clicar num botão aqui, instalar meu MetaMask, estar sujeito a uma série de riscos de ser hackeado. Quantas pessoas que vocês não conhecem que operam utilizando o MetaMask que já perderam dinheiro? Eu mesmo no começo perdi coisa não muito, mas perdi coisa de uns 10 mil reais quando estava começando a estudar, quando não tinha esse conhecimento que eu estou passando para vocês agora. Porque o front ele oferece uma infinidade de inseguranças para o usuário. Isso vale tanto para você que acessa o Banco do Brasil, quanto para você que vai utilizar algo como um protocolo de finanças descentralizadas. Então, o que acontece na prática? Efetivamente, na prática, eu preciso saber como eu me comunico com os nós da rede Ethereum, tá? De modo a enviar aqueles nós, né, o que é ao smart, como que eu envio ordens para acessar funções que estão em smart contracts, que estão em cada um desses nós da rede Ethereum, de modo que eu não precise usar o front, não estar submetido, por exemplo, a coisas que aconteceu aí desse hacker. Como que eu faço isso? Bem, ou eu crio um nó, o que muito é custoso, né? Tem que ser desenvolvidas aí, tem sido desenvolvidas algumas soluções, mas em geral para você rodar o teu próprio nó, embora caso você queira operar de forma profissional, você deve fazer isso, né? Especificamente para investimento DeFi, ou eu preciso contratar um serviço que nós chamamos de Node as a Services, né? Ou seja, nós como serviços. Empresas, por exemplo, como esta aqui, que eu vou passar para vocês, que é a Infura.
por exemplo aqui. A Infura é uma dessas empresas. Então, o que acontece? Eu consigo fazer uma conta aqui na Infura. Não vamos entrar nesse, vamos ter uma aula específica sobre isso, mas eu consigo criar uma conta na Infura, eu vou ter uma chave de uma API, e aí eu vou poder escrever um código no meu computador utilizando um editor de código. E com esse código eu consigo acessar diretamente os smart contracts do Compound que estão aqui todos no GitHub. Então, a depender da operação que você venha fazer, seja no Compound, seja no Uniswap, você vai ter que acessar os smart contracts, se comunicar com os smart contracts. E como que você faz isso? Bem, o primeiro passo é você. Se você não roda um nó, então você vai ter que se comunicar com o nó. Como que eu vou fazer isso, Fernando? Eu vou contratar uma empresa. Contratar não, vou fazer um cadastro aqui, né? Muito simples. Ela vai me dar uma chave, né? Um número. Tá? E esse número eu vou poder colocar no meu código, um código muito simples, a depender da operação, para que eu possa me comunicar de forma direta então com os smart contracts e não ser exposto a esse tipo de situação. E detalhe, eu vou escrever o código no meu computador, eu consigo já ter um nível de anonimização muito maior, certo? Embora eu sei que todo mundo fala que na blockchain é pseudo-anonimização. Tá? Não vamos entrar nessa discussão. Mas vamos colocar então aqui a questão da... Você vai ter uma privacidade maior na medida que você já não vai precisar acessar um site. Você vai, por exemplo, poder... Embora que eu estou usando uma conexão com a Infura, né? Mas é um avanço, tá? É um avanço. Mas apenas para dizer para vocês como as coisas podem ser melhoradas, tá? Conforme você vai evoluindo em termos de conhecimento técnico. Então aqui eu vou ter lá uma chave. E a partir daí eu posso fazer todo tipo de operação que eu queira com esse smart contract. Se, por exemplo, esse site aqui do Compound ele está hospedado em algum servidor centralizado. Se o governo, de repente, querer entrar contra a fundação, barrar os sites, etc., as operações continuam sendo realizadas desde que eu tenha os smart contracts devidamente inscritos na rede, né, após o processo de deploy, que é quando a gente cria o smart contract. Daí quando a gente coloca o smart contract, a gente fala que a gente está fazendo o deploy do smart contract, tá? Então, em síntese, esta matéria aqui ela não está errada, porque houve um ataque efetivamente ao front, só que ela é incompleta, porque ela ignora que para a maioria dos usuários isso não faz a mínima diferença, a não ser que tivesse acontecido, aí seria diferente, uma alteração nos smart contracts, tivesse alguma falha de segurança nos smart contracts tivesse sido explorado. Isso também acontece, mas é um outro caso, é uma outra situação. Então, eu sei que esse conteúdo que eu estou falando para vocês, ele é muito importante, tá? Eu já tive consulta de pessoas, obviamente não vou dizer o nome, que tem livros escritos sobre criptoativos e que não sabiam sobre isso. Né? Então, ou seja, é um conhecimento técnico que você só vai ter se você estudar de fato programação. E aqui, obviamente, nós estamos aqui ainda. Essa aula faz parte do curso que eu começo a fazer para que você seja capaz de interagir de forma direta com os protocolos de finanças descentralizadas. Já tivemos a primeira aula, essa pode ser entendida como a segunda aula. Vamos falar ainda passo a passo, porque é um curso pressupondo que você não sabe nada, ou seja, a gente vai falar ainda passo a passo como que você cria uma conta no Infura, como que você instala o MetaMask, né, para utilizar em desenvolvimento. Vamos ter ainda esses passos, mas aqui você já começa a se aproximar mais do que é o DeFi de verdade. Então veja aqui, outra coisa importante. Na medida que eu posso me comunicar de forma direta com o Smart Contract, eu não preciso mais da instituição financeira para adquirir, por exemplo, tokens, Comp Tokens, que é o nome do token que eu tenho no mercado Compound. Eu não preciso dela, porque da minha casa eu posso acessar diretamente o Smart Contract com algumas poucas linhas de código. Então, com muito mais segurança e privacidade do que se eu tiver que fazer um cadastro numa instituição financeira, que vai ficar responsável pela chave privada, que vai atuar nesse mercado, ou seja, ela vai fazer o que eu poderia fazer de casa, eu vou delegar para a instituição financeira, ou seja, ela vai cobrar
Por isso, e se um dia acontecer alguma coisa, por exemplo, nos smart contracts, eventualmente, se eu identificar uma possibilidade de acontecer algo, e nós vemos que não é objeto aqui, mas quando eu sei interagir com os smart contracts, eu tenho novas possibilidades. Uma delas é saber quais operações irão acontecer antes que elas aconteçam. Como assim, Fernando? Porque nós já falamos aqui, ó, que as transações, quando você envia, por exemplo, você quer se comunicar com o smart contract, você vai ter que enviar então uma informação para algum nó, seja por meio de um front disponibilizado, no caso pelo Compound, seja por meio do seu próprio código. Essas transações, o que acontece com elas? Elas ficam aqui, ó, nesse chamado pool, né, então, no pool de transações, no main pool, aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho uma transação. Imagina que é uma transação de compra de milhares de um determinado token na Uniswap, né? O swap de um token para o outro. Então imagina, ela vai ficar registrada nesse mempool. Essa informação ela não está na blockchain ainda. Então se eu souber interagir de forma direta com a rede, por meio de um simples código, eu consigo decodificar esta transação aqui e consigo saber exatamente qual é a quantidade de token que está sendo enviado. Com isso eu posso ter o quê? Uma maior previsibilidade sobre o preço futuro. E a depender do caso, eu imagino que eu estou comprando um token específico. Se eu tiver, dependendo de uma instituição financeira aqui, eu vou ter que mandar uma informação para eles fazerem uma operação. Aí eles vão analisar se vão fazer essa operação ou não. Obviamente que se for uma operação em desfavor da instituição, ela não vai fazer. Então o que eu consigo fazer aqui direto? Eu consigo já tomar minha ação antes, né, do intermediário. E aí nós temos um curso para você que quer já se adiantar, que ensina exatamente como fazer essas interações. Desde as mais simples até as mais complexas. Esse é um curso que ele poderia estar custando aí, sem sombra de dúvida, R$ 4.000 fácil. Tá? Eu já vi cursos no mercado que não ensinam isso e estão por esse preço. Porque esse é um conhecimento que de fato vai fazer a diferença. Não adianta você saber as maiores estratégias possíveis de investimento no mercado DeFi se você não sabe como implementar ela, se você no final das contas vai continuar dependendo do banco, pedindo, mandando ordem para ele fazer a operação para você. Que tipo de investimento é esse? Ou se você tiver que utilizar aqui um front que eventualmente pode ser hackeado. Eventualmente você pode ter as suas informações, os seus ativos perdidos. Não faz diferença nenhuma. Então, você fazendo um curso como esse aqui, você vai estudar exatamente desde o projeto mais simples, que é esse token Launchbot. Já foi possível ganhar dinheiro com ele no passado, onde nós conseguimos saber, por exemplo, quais são os pares que serão criados, né, em Automated Market Makers como a Uniswap. Ou seja, projeto bacana. Antigamente você conseguia adiantar, você saber se um par de token vai ser criado. Aí a estratégia muito comum era você comprar e já programava para vender, porque geralmente no lançamento os tokens eles tinham uma alta valorização e imediatamente depois o preço caía. Com o tempo, né, os bots que dominam esse mercado DeFi, ele já começou a ter uma série de outros de golpes, né, de contratos maliciosos, e isso já não dá mais dinheiro, mas é um excelente projeto para você entender, começar a entender como interagir com os smart contracts, como enviar ordens para os smart contracts que estão ali em cada um dos nós da rede. Aí a gente já passa para esse aqui, que é um projeto muito interessante, que é onde nós basicamente acompanhamos SushiSwap e Uniswap versão V2, o par é Shiba Inu Rapid Ether. Toda vez que é possível ter uma mudança no preço do par, nós recebemos uma informação. O nosso robô recebe uma informação e aí ele analisa se, por exemplo, imagine que teve uma possibilidade de ter uma variação de preço na Uniswap. Eu recebo essa informação, aí o robô ele verifica, compara com a SushiSwap e vê se houve uma diferença positiva para a nossa estratégia. Caso tenha havido, o que ele faz? Ele então determina a compra, por exemplo, na Uniswap, e a venda na SushiSwap. É uma operação de arbitragem entre protocolos de finanças descentralizadas que pode ser customizado para outros pares e para outros Automated Market Makers, que é conforme nós chamamos esses
protocolos de finanças descentralizadas. O que é interessante aqui? É que aqui nesse projeto a gente aprende não só a interagir com os smart contracts, mas aprende toda a parte de preço, como que são fixados os preços, como que a gente sabe se há ou não possibilidade de modificação de preço no contexto de um automated market maker. E aí o projeto 3, ele é muito interessante também, por quê? Porque aqui, constatada a possibilidade de arbitragem, a gente vai fazer a compra onde está mais barato e vender onde está mais caro, mas com uma diferença. Nós não vamos usar os nossos próprios recursos, nós vamos usar recursos de terceiros, uma operação de alavancagem aí no mercado tradicional, só que o mercado DeFi nos dá uma ferramenta chamada de flash loan, ou seja, é um tipo de empréstimo que eu não preciso pagar juros, porque é feito tudo numa mesma operação. Claro que tem uma taxinha, mas uma taxinha muitas vezes equivalente a $0,01, mas você consegue emprestar às vezes $1 milhão para fazer essa compra onde está mais barato e vender onde está mais caro. Olha que fantástico. E nós temos 2 módulos bônus, tá? Esse aqui já totalmente completo, que é o Flashbot, que aí são umas questões mais avançadas, né, onde nós já começamos a discutir os riscos, como que funciona mesmo esse mercado DeFi, né, qual que é a guerra existente entre os bots. Aí eu sugiro que você veja o vídeo onde nós falamos sobre Mavbots, comentamos uma matéria que saiu na Forbes, aí você vai ter realmente entender o que é o mercado efetivamente. Tá? E são esses 2 modos, que é o Sandwich Attack, também um modo muito interessante. Nós entendemos como funciona o Sandwich Attack, estamos aprendendo ainda, não terminamos de gravar todas as aulas. Como que nós podemos realizar um ataque como esse, todo com finalidade educacional. Então, não deixe de aproveitar o nosso super desconto, porque tem um cupom DeFi Brasil. Você tem um desconto de 40% neste curso, ok? Bem, então espero que vocês tenham entendido. Agora, quando você fala em DeFi, para sintetizar tudo que a gente viu, você tem que diferenciar a parte do front, entender que esse front ele é desnecessário, tá? Não importa, você pode estar vendo 99% dos vídeos que você vai ver sobre DeFi vai ensinar você a trabalhar com o front, não vai ensinar você a atuar diretamente com os smart contracts. Mas no nosso canal nós sempre começamos desde o início destacando isso. E aí se você começou a estudar lá atrás, hoje você já cria automatiza os teus próprios investimentos. Do contrário, você está achando que está ganhando tempo. Igual uma vez a pessoa falou assim: eu achei que o teu curso fosse de estratégia de investimento. Mas é de estratégia de investimento. É de estratégia de investimento. Porque é o básico, na verdade, que você não tem como criar uma estratégia no DeFi se você não souber interagir de forma direta com os smart contracts. Fernando, mas eu consigo fazer operar de forma manual. Sim, você consegue, mas é uma brincadeira. Você não pode achar que isso é uma coisa profissional. Não é. Tá? Por isso que para você atuar profissionalmente no mercado DeFi, você precisa ter conhecimentos de programação, ter conhecimento sim, aí a parte de finanças, né, a parte de investimento, a parte de matemática, tá? E é isso que eu falo muitas vezes para muitos alunos. Eu falo, olha, é possível que você tenha um conhecimento de finanças, de matemática muito mais avançado que eu. E aí você aprendendo a programar, você vai depois aplicar essas suas estratégias. Essa que é a ideia. Inclusive para você ter chance de ganhar dinheiro nesse modo que a gente está trabalhando aqui, que não é um modo onde você tem uma infraestrutura de quase R$1 milhão, é justamente entendendo o funcionamento dos protocolos DeFi e criando suas próprias estratégias, explorando, por exemplo, protocolos menos conhecidos, pares de tokens menos conhecidos, certo? Nós temos uma série de coisas que estão para surgir no DeFi criadas por pessoas sem experiência de programação nesse mercado. Exemplo, a Drex, por exemplo. A Drex é um experimento. Os bancos querem interagir, irão interagir com o mercado DeFi, mas eles não, embora eles tenham profissionais capacitados, não vou entrar aqui no mérito disso, mas é fato de que os melhores profissionais hoje não estão atuando. Os melhores programadores hoje de DeFi não estão nas instituições financeiras, certo? Então tem que tomar muito cuidado, e muitos desses projetos, inclusive com Drex, que vão tentar interagir com o DeFi, serão prato cheio para os bots, para aqueles que sabem de fato utilizar e interagir com os smart contracts,
certo? Então eu espero que essa aula tenha aberto aí muita coisa. Tá? Eu não sei se essa aula vai ficar muito tempo no canal. Algumas das aulas que eu trago no canal eu deixo ela por um primeiro momento para privilegiar você que é inscrito, mas depois ela passa a ser exclusiva do nosso curso. Isso tudo eu analiso questão de curtidas, questão de visualizações. Tem muitas visualizações e não tem curtida, eu geralmente eu tiro a aula, tá? Porque é muitas pessoas que querem apenas pegar o conhecimento e não querem compartilhar. Então, ou seja, o nosso objetivo aqui é compartilhar o conhecimento. Eu já falei várias vezes em outros vídeos que grande parte, mais de 90% do material que eu trago aqui é coisa que eu paguei e eu estou trazendo para vocês de graça, né? Então, assim, já aconteceu de ter uma aula que teve lá 5 mil visualizações e 10 curtidas. O que você acha disso? Você falar, o pessoal não está gostando, aí eu tiro, aí você recebe lá 2 mil pessoas falando por que tirou do ar. Porque a pessoa quer pegar aquela informação, depois quer ali tirar vantagem daquilo ali, mas não quer que as outras pessoas saibam. Então aí não tem fundamento. Aí se for o caso, você vende. Então curta, né? Compartilhe e vamos disseminar esse mercado, porque tem muita informação falsa sobre DeFi. Os bancos eles estão investindo pesado, tá, na deseducação das pessoas, ou seja, tentando convencer você que o melhor é você continuar escravo deles, tá? Sendo que é totalmente absurda essa tese. Infelizmente esse conteúdo ele tem sido reproduzido até por pessoas com influência na comunidade, que são aquelas que deveriam, ao contrário, né, destacar a importância da desintermediação, mas não, elas estão fomentando, usando tudo aquilo que elas estudaram em mestrado, em doutorado, para fomentar o desconhecimento, em vez de fazer o contrário, em vez de contribuir com o avanço e desenvolvimento social, porque não adianta de nada você fazer um doutorado na USP, se aquele doutorado está servindo para você só dar dinheiro para os bancos em prejuízo da maior parte da população. Do que adianta? Não vale de nada, é um diploma que, para mim, não vejo qualquer validade nisso. A educação ela estar voltada à transformação social. Se não tiver isso, para mim, não vale de nada. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos na próxima. Grande abraço.